E aí, pessoal, 0-0 contra o Novo Hamburgo, terrível jogo, uma atuação, já falamos aí, quem quer vai nos vídeos, tem os vídeos sobre as individualidades, 1-1 dos jogadores, tem também o comentário sobre o jogo, mas agora eu vou falar um pouco da coletiva, porque a coletiva de imprensa do Grêmio trouxe surpresas, no que tange a contratações do Grêmio e também a reaproveitamentos, e é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Renato Portaluppi primeiro. Renato, após o jogo, confirmou as situações. Primeiro que o Grêmio está no mercado sim, procurando contratar. E aí a gente precisa fazer um reparo rápido. O que nós falávamos sobre contratação e o que o Grêmio falava? O Grêmio dizia, esse é o ano para sobreviver, não vamos contratar. E Renato confirmou que o Grêmio está contratando um lateral esquerdo e que se André for embora, o Grêmio vai contratar um segundo atacante, um outro atacante. Renato textualmente confirmou essas situações. E aí cabe um reparo sobre isso, um lateral esquerdo, porque para muitos o Guilherme Guedes conseguiu compor naquele momento aquela saída do Caio Henrique. Mas não, o Grêmio procura um lateral esquerdo para desfazer ou refazer o fato da saída de Caio Henrique. Isso desfaz um pouco o discurso do próprio Grêmio, lembrando, o Grêmio teria liberado o Caio Henrique para dar uma diminuída na folha para poder sobreviver, mas parece que está contratando. E aí a gente tem que olhar, vamos voltar ao mercado, volta aquele papo do Jorge, volta naturalmente uma série de situações, porque Caio Henrique saiu e o Grêmio está contratando sim, apesar das negativas. Esse é um ponto, me parece importante que a gente venha aqui e relate sobre isso. Outro ponto diz respeito ao atacante, e aí entra a grande surpresa da coletiva, que começa com Renato Portaluppi e termina com Paulo Luz, que falou à Rádio Bandeirantes logo depois do jogo para o Matheus Dávila, o repórter Matheus Dávila. O que disse Paulo Luz, que de fato conversou com o André e tenta, através de um empresário e do Grêmio, recolocá-lo no mercado, colocá-lo em algum clube. E tem feito essas tratativas. Mas termina a entrevista dizendo o seguinte, talvez a solução seja que ele seja reaproveitado pelo Grêmio. Exatamente isso. André, toda aquela história que a gente ouviu, pode ser reaproveitado pelo Grêmio. E aí a gente volta à coletiva do técnico Renato, que diz o quê? É óbvio que eu vou aproveitá-lo se ele não sair. Se ele não sair, nós vamos. E fala em cima desse é óbvio que eu vou aproveitá-lo, porque diz que o jogador não pode ficar recebendo do clube sem estar jogando. É óbvio, é uma lógica, eu acho que o Renato tem razão nessa questão. Só que surpreende porque o André, para todos, não fazia mais parte do grupo do Grêmio. E nesse momento volta a fazer. E volta a fazer em um momento onde o Luciano foi muito mal. Luciano, na tarde de hoje, contra a equipe do Novo Hamburgo lá em Lajeado, foi muito mal. O Luciano teve as oportunidades para decidir, duas claras, as duas principais chances do Grêmio no jogo. Uma, ele e o goleiro, ele não conseguiu sequer chutar, um erro do zagueiro. E depois, quando o PP entregou sem o goleiro, ele e um zagueiro no gol, ele não conseguiu colocar a bola dentro do gol, sendo para aquela função de centroavante, de solução, porque o Grêmio precisa, não resolvendo, o que causa também preocupação para o lado dos gremistas. Voltando à questão das contratações e essa surpresa que foi a possibilidade de reaproveitamento do André, Renato também coloca outro ponto importante na conversa. Se André sair, que é a negociação que o Grêmio está tentando fazer, o Grêmio vai voltar a contratar um atacante e está no mercado procurando. Ou seja, depois de tudo que se disse, o Grêmio está procurando um lateral esquerdo e procurando um outro atacante. O Grêmio, no mês de junho, início de agosto, começa também a ver que precisa de outras peças. Um lateral e um atacante. Quem são? A partir de agora, volta toda a linha de especulação, porque o Grêmio está sim no mercado. Essa é a notícia. Muito mais importante do que o jogo, a notícia é: o Grêmio está de volta ao mercado para contratar. No mínimo um, no máximo 2 jogadores. Mas isso é uma surpresa.
Não sei se para vocês, mas para mim foi uma grande surpresa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Até a próxima, gente.